Sons do uísque. Primeiro som. Muito bom. Segundo som. Muito bom. Terceiro e derradeiro som. Muito bom. Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky. Eu sou Márcio Becker, esse é o vídeo número 28. E no vídeo de hoje, novamente, atender aos pedidos do pessoal que tem mandado mensagens, e-mails. E na verdade, várias pessoas pediram para eu comentar um assunto bem específico. Tá? É um assunto que na verdade é um assunto bastante extenso, rico em detalhes, bastante teórico, bastante subjetivo, mas que eu vou tentar sintetizar ele para transformar esse vídeo num vídeo introdutório ao assunto, ok? Assunto, sistemas de pontuação. Aquela velha historinha de dar ponto para o whisky, tá? Pessoal, como é um assunto bastante, digamos assim, alguns consideram ele até chato, bastante teórico, deem um pause no videozinho, vão lá, busquem uma dosezinha de whisky, sirvam uma taça e aí apreciem o whisky assistindo ao vídeo, ok? É muito melhor falar sobre o whisky apreciando um bom whisky. Vou deixar esse aqui para o fim da nossa parlamentação. Sistemas de pontuação de whisky. Por que existem? Quais são os objetivos, os motivos? Quais são as formas de se fazer essas avaliações? O que a gente tem que observar? Quais são os critérios? Enfim, existem vários detalhes que a gente pode abordar, mas eu vou sintetizar eles e focar principalmente naquilo que a gente tem que observar quando a gente vai fazer uma avaliação e principalmente quando a gente vai ler uma avaliação num livro ou na internet ou assistir um vídeo. Tá? O que a gente tem que focar? Tá? Em primeiro lugar, quais são os objetivos? Né? Cada avaliador tem seus motivos, seus objetivos para avaliar e dar uma nota para o whisky. Ele tem sua forma, sua métrica, seus critérios, né? E cada um, na verdade, isso é tão pessoal, que é tão pessoal quanto a própria degustação é. Né? É a forma como a gente bota no papel e como a gente sumariza as características do whisky. Tá? Eu tenho dois grandes objetivos, que na verdade eu chamo até de benefícios quando eu dou nota para o whisky. Tá? O primeiro grande benefício que eu tenho ao dar uma nota para o whisky é que eu tenho uma base de conhecimento, uma base de comparação. Eu posso comparar o whisky A com o whisky B. E depois, como as notas são semelhantes ou diferentes, tentar identificar as diferenças. Tá? Segunda comparação entre o whisky A do ano de 2012 e o próprio whisky A, só que do ano de 2005 ou de 1995. Enfim, o mesmo whisky de anos diferentes. Né? É um grande benefício. O segundo grande benefício é que quando a gente avalia um whisky seguindo critérios de avaliação, a gente, na verdade, também tem que dar uma parada de tempos em tempos e fazer uma autoavaliação. Porque, na verdade, o ser humano muda. Ao passar dos anos, ele vai mudando de conceitos, ele vai enxergando o whisky de uma forma diferente, os próprios sentidos vão mudando, eles vão evoluindo, e aquilo que no início talvez fosse importante, agora já não é mais tão importante. Talvez outras características do whisky se tornaram mais importantes para aquele avaliador. Então, é importante e é justo com o whisky e com quem segue o avaliador que o avaliador faça essa autoavaliação de tempos em tempos quando vai dar uma nota de whisky, certo? Então esses são os dois grandes benefícios que eu aproveito quando eu dou nota para o whisky. Quanto aos sistemas de pontuação, tem os sistemas de pontuação de 0 a 10, de 0 a 20, de 0 a 100 e também tem os não numéricos. Por exemplo, o pessoal que coloca estrelinha nos sites, né? É muito comum, na verdade, em sites de venda de whisky. Né? Como é que funciona? O senhor Bird vai lá, entra num site de venda de whisky e compra um determinado whisky. Aí ele recebe o whisky, serve uma dose e aprecia o whisky que ele comprou. Depois que ele apreciou o whisky, ele volta ao site do vendedor e coloca lá o depoimento dele, os comentários dele a respeito do whisky que ele comprou. Por fim, ele marca lá quantas estrelas vale esse whisky. 1 estrela, 2 estrelas, 4 estrelas. O whisky é muito bom, 5 estrelas para esse whisky. E isso é bem interessante para os futuros compradores desse whisky. Eles vão entrar lá no site, vão selecionar a mesma garrafa para comprar e vão poder olhar os comentários do pessoal que comprou previamente o whisky. Né? Alguns comentários positivos, talvez alguns negativos,
mas ele vai poder se identificar talvez com algumas pessoas ali e saber se o whisky realmente é bom ou não. Tá? Então é uma forma bem simples e bem válida de avaliação de whisky, de dar nota para o whisky, uma nota gráfica. Quanto aos sistemas numéricos, de 0 a 10, de 0 a 100, né, tem alguns detalhes que a gente tem que observar. Em primeiro lugar, a gente tem que entender como o avaliador faz aquela avaliação. Tá? Porque tem avaliador que faz a avaliação do produto a partir do gosto pessoal, né? Nada contra, mas também nada a favor, tá? E já lhes digo por quê. E tem o pessoal que faz a avaliação com base em critérios. O pessoal que avalia com base em gosto pessoal, eles na verdade eles vão pegar a dose de uísque, vão sentir o uísque, vão apreciar o uísque e vão dizer assim, olha, esse uísque eu não gostei, nota 70. Da mesma forma, se é um uísque que é do gosto pessoal dele, o uísque pode não ser encorpado, não ser complexo, não ter uma boa finalização, mas tem exatamente o gosto que ele tem preferência. Aí ele vai pegar e vai dizer assim, esse uísque, pessoal, nota 95. Pô, em primeiro lugar, não acho justo com os demais uísques e não acho justo com quem acompanha aquele avaliador. Né? Então, eu acho que da avaliação por gosto pessoal tem que deixar muito claro que é uma questão de gosto pessoal. Né? Deixando claro, sem problema nenhum. Agora, querer dar uma nota com base em gosto pessoal, eu acho que é bastante enganação. Tá? Acho que tem que seguir critérios. Claro que existe o fator gosto pessoal. Cada avaliador tem um gosto pessoal. Mas quando a gente começa a seguir critérios, a gente minimiza a questão do gosto pessoal. Porque a gente começa a pontuar por critério. Então, o uísque pode não ter o aroma e o sabor da preferência do avaliador, mas ele continua encorpado, ele continua com uma boa finalização, ele continua complexo, ele continua evoluindo bem dentro da taça, ele apresenta uma boa textura. Então, quando tem essas características todas sendo atendidas, a nota tem que ser boa. Basicamente porque é uma equação matemática. Né? Está ok? Nota boa. Não está ok? Não está dentro do critério? Nota ruim. É muito simples. Tá? É uma forma de ser imparcial, digamos assim, entre whiskies de tipos diferentes, gostos diferentes e entre paladares diferentes também. Ok? Além disso, o pessoal pediu para eu comentar qual é o sistema de pontuação que eu utilizo. Tá? Eu utilizo um sistema de pontuação bastante comum, bastante difundido, que é um sistema de pontuação de 0 a 100, dividindo, na verdade, em subnotas. Eu dou 0 a 25 para aroma, 0 a 25 para paladar, 0 a 25 para finalização. Além disso, eu dou 0 a 25 para algo que eu chamo de considerações gerais. Nessas considerações gerais eu avalio o equilíbrio do uísque, o comportamento do uísque dentro da taça depois de respirar, o comportamento do uísque ao receber a adição de água, a complexidade em geral do uísque, pequenas características que fazem parte, que estão expostas no rótulo, que a gente acessa no site do fabricante e acaba sabendo, como por exemplo, se é utilizada uma tripla maturação, ou enfim, pequenos detalhes, ou é utilizada uma camada extra de turfa, enfim, blended whiskies, que tipo de whiskies que foram colocados lá dentro. Pequenos detalhes, o próprio custo-benefício do produto, eu também avalio. Isso tudo eu coloco lá em considerações gerais. Tá? E eu sempre procuro fazer no mínimo 3 avaliações do mesmo whisky e sempre arredondo as avaliações para baixo, tá? Para evitar a questão do humor. Tem dia que a gente avalia muito positivamente, talvez porque esteja muito bem humorado, já no dia seguinte não é tanto, mas se a gente sempre arredondar no mesmo sentido, tranquilo, porque às vezes as diferenças são pequenas e o arredondamento resolve. Tá? Então, basicamente, esse é o sistema de avaliação que eu utilizo. Agora, o que eu acho mais interessante ainda, ressaltar e que eu gostaria de ressaltar para vocês é que, na verdade, a gente tem que saber observar as avaliações que o pessoal disponibiliza por aí na internet. Tá? Por exemplo, o Sr. Bird vai avaliar esse whisky e a senhora Bird também vai avaliar o mesmo whisky. Aí eles vão lá, servem uma dosezinha, começam a avaliar e eles vão dar uma nota final para o whisky. Digamos que um deles deu uma determinada nota e o outro deu outra nota. Quando o sistema métrico é de 0, métrico é por metro, né? Quando o sistema
numérico é de 0 a 100, uma nota que nem essa, 88 e 83. Muitas pessoas vão considerar isso uma grande diferença de valores, né? 5 pontos de diferença, o que será que esses dois viram de tão diferente nos whiskies? Na verdade, pessoal, é esse o ponto que eu quero chegar. Nem sempre isso representa uma grande diferença. Na verdade, se a gente considerar que eles podem ter sentido apenas uma pequena diferença na textura do whisky, ou no corpo do whisky, como preferir, e o corpo pode refletir na finalização, pode refletir no paladar, pode refletir no próprio aroma. Então, a diferença, na verdade, ela não é tão grande assim. Tá? Porque, de repente, eles identificaram todos os mesmos detalhes, exceto a questão da textura, a questão do corpo, ou a questão da complexidade. Tá? E pode até ter um pouco de questão de gosto pessoal envolvida. Tá? Então, a nota, na verdade, essa nota, para mim, representa que ambos consideraram o whisky muito bom. Né? Ambos consideraram o whisky de uma forma muito similar. Tá? Mas muitos não pensam dessa forma, enxergam uma diferença de 5 pontos num sistema de 0 a 100, acho que é muita diferença. Só que, às vezes, esse mesmo pessoal que acha que isso é uma grande diferença, quando vê um sistema de 0 a 10 e verifica notas como esta, consideram que o whisky tem notas iguais, muito similares. E é verdade. Por quê? Porque ambos deram nota 8. 8 com alguma coisa, 8 com algum detalhe. Né? Mas ambos avaliaram o whisky como sendo uma nota 8. A diferença realmente seria notória se um tivesse dado 7 e outro tivesse dado 9. Porque num sistema de 0 a 100, isso seria como dizer que um deu 70 e outro deu 90. E realmente, eu tenho que concordar, há grandes diferenças. Agora, assim, não tem grande diferença. Da mesma forma, 83 para 88 também não me parece uma grande diferença. Mas isso é uma questão bastante pessoal. A avaliação de whisky é uma questão muito pessoal, assim como a própria degustação de whisky. A nota que a gente dá, os critérios que a gente utiliza, é algo muito pessoal. Então, pessoal, vocês querem avaliar o whisky? Ótimo, façam isso, compartilhem. O grande objetivo da maioria dos avaliadores não é querer convencer vocês que esse whisky vale 88 ou que vale 8,3. Eles normalmente não querem convencer nada para ninguém, eles só querem compartilhar e gostam de receber feedback. Então, avaliem seus whiskies em casa também, vocês podem, vocês conseguem, vocês têm esse direito e compartilhem as notas de vocês, tanto as notas de degustação quanto a nota final, caso vocês deem essa nota, ok? No próximo vídeo, também vou atender um pedido do pessoal, mas dessa verdade um pedido de degustação, um whisky muito solicitado. Nos vemos no próximo vídeo, até lá. Avaliem seus whiskies com moderação. Saúde!